Agora um alerta para todo mundo. Golpistas se passam por pesquisadores do Ministério da Saúde para clonar o WhatsApp. Os suspeitos ligam para as vítimas, fazem questionamentos sobre a pandemia e no final da conversa enviam um código. E é aí que está o perigo. Esta advogada recebeu uma ligação de uma pessoa que dizia ser do Ministério da Saúde. O suposto representante do governo federal perguntou se ela poderia participar de uma pesquisa. E nem imaginando que seria um crime, aceitou e respondeu às perguntas. Desde qual era a minha faixa etária, se alguém na minha casa já tinha tido nesse último ano sintomas de gripe, febre, se morava crianças e idosos, se eu tinha mudado hábitos no trabalho, se eu usava álcool e máscara. A advogada só desconfiou do golpe quando, no final da ligação, recebeu uma mensagem no celular e foi orientada a confirmar e a informar os números como se fossem um protocolo. Foi aí que ela percebeu que estaria sendo vítima de um crime. Ele falou, então, esse protocolo você confirma para mim, por gentileza, para que depois você não receba essa ligação de uma outra pessoa do Ministério novamente. Aí, quando eu falei, então, um minuto, fui olhar o SMS, porque até então só tinha ouvido o barulhinho da mensagem, eu vi que estava numa língua estranha, né? Não sei que língua que é essa, mas, enfim, estava numa língua estranha, e aí que eu vi que, nossa, que não era, mas até então eu estava crente que seria realmente uma pesquisa, e aí foi quando eu falei, moço, você me desculpa, né? E desliguei o celular na cara dele, em tese. Depois da tentativa do golpe para clonar o celular, ela entrou no site do Ministério da Saúde e viu que tem notícias sobre o crime, alertando a população. Outras pessoas também passaram pela mesma situação, inclusive conhecidos da advogada em Ribeirão Preto. Com o avanço da tecnologia, os criminosos também têm criado meios para enganar as pessoas. E é preciso tomar muito cuidado. Nunca passe seus dados por telefone ou por qualquer outra forma para quem você não sabe a finalidade, se você não tem certeza de quem está ali questionando, tá bem? Ministério de Saúde, Ministério Público, enfim, as prefeituras, ninguém liga pedindo os seus dados, pedindo senha, pedindo acesso via celular. O advogado destaca ainda que é preciso mudança no Código Penal para conter esses crimes e também da parte da polícia. A Polícia Civil, os órgãos de combate ao crime, o Ministério Público, o Estado, de forma geral, ele precisa cada vez criar delegacias especializadas no combate cibernético, ao crime cibernético. Já existem algumas delegacias com essa condição, existem já profissionais que trabalham no combate ao crime cibernético, mas a ideia é que isso se torne cada vez mais intenso. Uma recomendação de segurança é ativar no WhatsApp a verificação em 2 etapas. Basta entrar em conta e confirmar. Isso vai ajudar a impedir a invasão de criminosos para clonar o aplicativo de mensagens. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Ministério da Saúde não se manifestou até o fechamento dessa edição. Mas para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos no canal digital do Jornal da Clube o especialista em cibersegurança, Marcelo Lau. Boa tarde para você. Como não cair em golpes como esse que mostramos envolvendo o Ministério da Saúde? Bom, boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Quando nós falamos sobre golpes no WhatsApp, infelizmente, não é somente sobre o Ministério da Saúde que os golpes são aplicados. Hoje, infelizmente, em função do vazamento recente de mais de 223 milhões de dados de cidadãos, o criminoso tem seus dados. Seu nome, seu CPF, seu RG, seu endereço, entre tantas outras coisas. Então, é muito fácil a vítima, por exemplo, começar a confirmar os seus dados acreditando que este contato vem de alguém legítimo. Entendendo dessa maneira, não acredite em contatos feitos pelas pessoas, por exemplo, por meio de telefone, que te enviem, por exemplo, códigos ou links a posteriori. Mesmo que você habilite o segundo fator de autenticação, ou seja, aquela senha no WhatsApp, se alguém te enviar algum link que você venha clicar no seu celular, é possível que você infecte o seu dispositivo. E muitas pessoas, inclusive, não têm nem antivírus no celular, fazendo com que isso comprometa, por exemplo, operações financeiras, até sendo estas executadas pelo celular. E quais os cuidados que as pessoas devem ter com o uso das redes sociais?
Muito bem comentado, Chimé. Quando nós falamos sobre redes sociais, as pessoas se expõem muito mais do que se imagina. Elas colocam dados sobre sua vida, sua intimidade, seu dia a dia. E depois, quando alguém se aproxima delas, essas pessoas têm informações completas. Não sei se vocês sabem, mas hoje, metade das fotos que estão hoje em rede de pedofilia saem de redes sociais. Portanto, nunca tire fotografias dos seus filhos, sobrinhos, com traje de banho. Outras coisas importantes. Tem gente que usa a rede social como um GPS eletrônico, falando onde está a todo momento. Será que convém? Quando nós abrimos a mão da privacidade, nós colocamos a nossa vida, a vida de nossos familiares em risco. E não coloque nada em suas redes sociais que você venha se arrepender posterior. A privacidade, ela é muito importante para os cidadãos e para cuidar, inclusive, da proteção de suas informações. E onde denunciar ou buscar ajuda se cair nesse tipo de golpe da internet? Bom, entendendo que existem canais especializados para essas denúncias, você pode procurar em sua região a existência de alguma delegacia que possa tratar do tema. Infelizmente, as delegacias especializadas em crimes informáticos, muitas delas estão em capitais. No caso de São Paulo, nós temos em São Paulo a 4ª DIC, que está no próprio DEIC, mas entendendo que essa denúncia pode não possibilitar aos cidadãos recorrerem a uma situação desse sentido, eles podem denunciar em outros canais. Por exemplo, existe um portal chamado Portal das Fraudes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que inclusive tem um e-mail que você pode utilizar, que é o phishing@rnp.com.br, que pode ser utilizado, aliás, rnp.br, que pode ser utilizado para essas denúncias. Aqui no Brasil também nós temos o Centro de Estudos e Resposta e Tratamento de Incidentes, chamado CERT-BR, que eles também recebem denúncias sobre e-mails maliciosos. E mais do que isso, independente dos canais de denúncia, você, ao descobrir que algo está sendo enviado indevidamente para você, não repasse, pois infelizmente as fake news têm sido utilizadas indevidamente para o repasse de informações de uma maneira indevida, onde outras pessoas, incluindo aquelas do seu seio familiar, podem vir a ser enganadas por esse repasse de conteúdos, de mensagens e até mesmo, por que não, links. Mas os crimes cibernéticos aumentaram bastante, né? Medidas mais severas precisam ser tomadas. Não tenha dúvida. E a medida mais importante começa com você, cidadão. Quando você está consciente sobre golpes na internet, sobre boletos falsos, sobre riscos atrelados, por exemplo, a pagamentos que hoje podem ser realizados via Pix ou WhatsApp, vão algumas medidas importantes. Primeiro, tenha um antivírus no seu celular. Segundo, utilize uma boa senha para proteger o seu dispositivo. E não defina como senha a sua data de nascimento ou qualquer informação que seja de fácil dedução. Outro ponto é pensar o que você deve fazer numa rede social. Como a gente diz, o que cai na rede é peixe. Qualquer informação que você coloque indevidamente numa rede social, isso inclui seus dados pessoais, a sua opinião ou qualquer informação que seja colocada, pode ser usada indevidamente por criminosos. E também cuidado ao marcar os seus amigos e colegas, pois eles não necessariamente desejam que você o marque numa rede social. Muito obrigada pela sua participação, Marcelo, aqui no Jornal da Clube. Obrigado.